Saber Direito desta semana é sobre direito trabalhista. Você vai saber mais sobre a competência da Justiça do Trabalho, as partes do processo, a petição inicial e muito mais. As aulas são com o professor Diogo Reis. Olá, amigos da TV Justiça, está começando mais um Saber Direito. Para quem não me conhece, eu sou o professor Diogo Reis e estou ministrando ao longo dessa semana o nosso curso de petição inicial trabalhista e agora nós iremos para a nossa terceira aula. Nossa terceira aula começa agora. Bom, ao longo dos outros encontros, ao longo das outras aulas, nós já falamos sobre princípios do processo do trabalho que são importantes para serem observados em se tratando de petição inicial. Nós falamos das formas de apresentação de uma petição inicial, ela pode ser escrita e ela pode ser verbal. E na aula 2, nós falamos bastante sobre a competência. Então, olha só. Até agora, o que nós falamos basicamente foi a possibilidade de você ingressar com uma ação trabalhista, com uma petição inicial, isso assegurada pela Constituição Federal, princípio da inafastabilidade de jurisdição, princípio do amplo acesso à justiça e também não só retratamos essa possibilidade, mas demos o direcionamento para qual juízo, para qual vara você deve direcionar a sua demanda. Para aqueles que já tiveram acesso a uma petição inicial, nós sabemos que a primeira parte de uma petição inicial é o quê? O endereçamento. O endereçamento da petição inicial, que vem lá bonitinho na sua peça, tem ali dentro dele a competência territorial e a competência material. Então, quando você fala de que ao juízo da vara do trabalho de tal lugar, você está falando que o juízo competente é o da vara do trabalho e que o juízo competente é o daquela localidade, competência material e territorial. E na aula de hoje, nós falaremos sobre as partes do processo, partes e procuradores. Você que mexe na prática com petição inicial, você já sabe que ali é a segunda coisinha que vem na sua ação, é a segunda partezinha da sua petição inicial, é justamente a identificação das partes do processo. Então vamos lá. No primeiro plano, é importante a gente diferenciar o que é parte de sujeito. Sujeitos do processo é o gênero, sujeitos do processo. Então, o autor é sujeito do processo? Sim, ele é um sujeito do processo, é um sujeito processual. O réu é um sujeito do processo? Sim, é um sujeito processual. Mas o juiz, ele é parte ou é sujeito? Ele é um sujeito do processo. O juiz, ele não é parte do processo. Lembra? Parte tem parcialidade. Juiz é imparcial. Juiz é sujeito do processo. Ministério Público, sujeito do processo. É um sujeito. No caso ali, o perito, sujeito do processo. É óbvio que em algumas situações o Ministério Público vai figurar como parte. Mas muitas das vezes o Ministério Público ele figura como sujeito do processo. Por exemplo, quando o Ministério Público ele se manifesta nas sessões de julgamento, lá na segunda instância, ele é meramente um sujeito do processo, ele não é parte. Ele vai ser parte quando ele figurar ali no polo da ação, por exemplo, promovendo uma ação civil pública, em que é parte o Ministério Público do Trabalho. Então, no primeiro momento, nós temos que ter essa distinção de que sujeito não é parte. As partes do processo são aquelas que diretamente estão envolvidas na lide. É o autor e o réu. Esses sim são partes do processo. Mas, professor, quem é que pode ser parte no processo? Bom, para falar sobre esse assunto, nós precisamos entender primeiro que para ser parte é necessário que você tenha capacidade de ser parte. E quem possui essa capacidade de ser parte no processo? Bom, a capacidade de ser
parte no processo, por exemplo, para a pessoa física, ela adquire essa capacidade de ser parte com o nascimento. É uma regra que está incerta lá no Código Civil. Ela se torna um sujeito de direitos e obrigações com o nascimento, por mais que a nossa legislação assegure também garantias ao nascituro. Mas a pessoa, após o nascimento, ela já adquire essa possibilidade, essa capacidade de figurar como parte no processo. A pessoa jurídica também ela é dotada de capacidade de ser parte no processo. Nós sabemos muito bem que a pessoa jurídica é uma figura criada pelo ordenamento, pela sociedade, como uma forma de otimizar as práticas negociais, ficar mais fácil lidar com essas situações de mercado, né? Então, mais por essa circunstância. Então, a pessoa jurídica, ela tem capacidade de ser parte, sem problema algum. Mas é muito importante que nós não devemos confundir capacidade de ser parte com capacidade processual. Capacidade de ser parte é uma coisa e capacidade processual é outra coisa. Não se confunde, não se mistura. Olha só, a capacidade de ser parte é apenas a capacidade de ser um sujeito de direitos e obrigações, enquanto que a capacidade processual é a capacidade de estar em juízo. Capacidade de estar em juízo. Logo, todo mundo que tem capacidade de estar em juízo tem capacidade de ser parte, mas nem todos que têm capacidade de ser parte têm capacidade de estar em juízo. Nós temos que ter isso em mente. Uma coisa não se confunde com a outra. Por exemplo, professor, é claro, nós vamos mencionar os exemplos são de extrema valiosidade, de extremo valor, para que nós possamos entender as questões que nós estamos tratando. Então, veja, o menor de idade, o menor de 18 anos, ele possui capacidade de ser parte? Sim, ele tem a capacidade de ser parte, sem problema. Mas ele possui capacidade de estar em juízo? O menor de 18 anos, ele não possui capacidade plena de estar em juízo. A capacidade plena se adquire após os 18 anos. Então, até os 18 anos, há necessidade de que o menor de 18 anos ele esteja representado ou assistido em juízo para que aqueles direitos e deveres possam ser ali discutidos no processo. Tá, professor, mas qual é a diferença? O senhor acabou de falar de representação, assistência, mas qual que é a diferença, professor, de representação e assistência no caso aí dos menores? Bom, pessoal, é o seguinte, os menores de 18 anos, é preciso que a gente faça uma diferenciação daqueles que são absolutamente incapazes, são os menores de 16 anos, pelas disposições do próprio Código Civil, e aqueles que são relativamente incapazes, que são dos 16 até os 18 anos. Quando nós estivermos diante do menor de 16 anos, ele deve ser representado. Logo, o menor de 16 anos, ele não fala sozinho em juízo, Quem fala por ele, olha só, quem fala por ele é o seu representante. Então, ele, na verdade, não tem voz ativa no processo. Quem tem voz ativa é aquele que o representa. Aí você me pergunta, professor, quem representa o menor de 16 anos no processo?
Bom, para responder essa pergunta, é necessário que nós verifiquemos as disposições do artigo 793 da CLT, que diz que os menores de 18 anos, eles serão representados em juízo justamente pelos seus representantes legais, no caso, papai e mamãe, tá ok? Então, os pais que serão os representantes legais, são os representantes legais e eles que estarão no processo. Mas, professor, tem uma coisa interessante aí no artigo 793. Todo mundo tem representação, no caso do processo do trabalho, ou existe assistência? Excelente reflexão. Se você pensou isso, parabéns, por quê? Porque, como é natural da legislação trabalhista, nós temos várias incongruências, e uma das incongruências da nossa legislação é justamente a não diferenciação de representação para assistência. Bom, olha só. Quem tem menos de 16 anos deve ser representado. Agora, dos 16 aos 18, eles são meramente assistidos. Como assim, professor? Como eu disse na explicação de representação, o representante ele fala por aquele que ele está representando. Então, ele fala pelo representado. No caso da assistência, ele fala com o representado. Com o representado. Olha a diferença. Fala por, fala com. Fala por, fala com. É uma ótima dica e tal para você diferenciar representação de assistência. Absolutamente incapaz, a gente fala por ele. Absolutamente fala por ele. Agora, se ele é relativamente incapaz, 16 aos 18 anos, a gente apenas ratifica, fala com ele. A gente fala com ele. Outro ponto interessante do artigo 793 é, se não houver o representante legal. Se ele, porventura, se esse trabalhador menor, ele não tiver pai e mãe ou outro representante legal que possa representá-lo em juízo ou assisti-lo em juízo. Qual que é a solução trazida pela lei? O próprio artigo 793 fala que de forma subsidiária, o menor ele vai ser representado, em primeiro lugar, pelo Ministério Público do Trabalho, em segundo lugar, pelo sindicato, e em terceiro lugar, atente, pelo Ministério Público Estadual. Então, olha, cuidado para não confundir na sua prova. Ministério Público do Trabalho, em primeiro lugar, inclusive no texto lá da legislação fala Procuradoria da Justiça do Trabalho, que era o nome antigo, mas é MPT, Ministério Público do Trabalho, que em primeiro plano é responsável por fazer a representação de menores no caso de não haver o representante legal, sindicato e o Ministério Público do Estado depois. Então, a gente tem que ter essa diferenciação. E, em quarto lugar, o curador, que porventura venha a ser nomeado pelo juízo. Então, isso é uma ordem ali, subsidiária a ser observada. Então, isso é muito importante no nosso estudo aí de capacidade de ser parte, a representação dessa, como ela ocorre em juízo. Então, como uma forma de nós fixarmos o nosso conteúdo, essa é a dinâmica do saber direito. Então, vamos agora jogar na tela a nossa primeira questão para verificar se nós estamos aprendendo direitinho o que está sendo passado aqui. Joga na tela, por favor. Carlos tem 15 anos e fez estágio numa empresa que há 3 meses não realiza o pagamento da sua bolsa. Considerando que Carlos não tem condições para contratar um advogado e pretende entrar com uma ação na Justiça do Trabalho, julgue as assertivas. Carlos poderá postular em juízo sozinho. B. Carlos não poderá ajuizar a ação sem a assistência de um advogado. Carlos deverá estar representado pelos seus pais, Carlos deverá estar assistido pelos seus pais e por um advogado. E aí, pessoal, já temos a resposta para a nossa pergunta? Vamos conferir então?
Então a resposta correta aí é a letra C. O Carlos deverá estar representado pelos seus pais. Por quê? Não há necessidade, a princípio, de que ele possua um advogado, porque existe ali o jus postulandi. Logo, ele estando representado pelos seus pais, não há necessidade de se contratar um advogado. Por quê? Porque ainda assim existe ali o jus postulandi. O que a lei obriga é que ele esteja representado por aqueles que estão elencados pela CLT, naquele dispositivo que nós acabamos de mencionar aqui na nossa aula. Então, ele estando com o pai dele, não vai ter problema. Ou então, na falta do pai, dos responsáveis legais, qualquer uma daquelas outras pessoas que estão ali, sem problema algum. E ali também na questão, nós tratamos dessa diferença de representação e assistência. Por diversas vezes estava falando em assistência, mas Carlos era menor de 15 anos. Ele tem que ser representado no processo. Então, gente, vamos falar agora um pouquinho então sobre capacidade postulatória. Nós falamos da capacidade de ser parte, que é uma coisa, nós falamos da capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo, e agora nós vamos falar sobre a capacidade de postular, capacidade postulatória. No processo do trabalho, a capacidade postulatória, ela vai se traduzir como a capacidade da parte de postular em juízo, de se manifestar, de deduzir pretensões. No campo do processo civil, a capacidade postulatória, como regra, ela está restrita aos advogados. Mas no processo do trabalho, nós temos a figura do jus postulandi. E esse jus postulandi, ele também garante que a própria parte possa, sem a assistência de um advogado, sem a representação de um advogado, melhor dizendo, demandar em juízo, postular em juízo sem problema algum. Essa disposição, como eu disse a vocês, está lá no artigo 791 da CLT. Então, o artigo 791 da CLT traz de forma clara que a parte, ela pode postular em juízo sem a assistência de um advogado, sem estar ali representado com um advogado constituído. Agora, professor, é algo natural que as partes, elas mesmas, deduzam as suas pretensões em juízo, sem a assistência ali, sem a representação de um advogado? Não, não é algo comum. O processo do trabalho, ele tem se tornado cada vez mais técnico, de modo que há um certo risco, né, da parte que demanda, sem a assistência de um advogado no processo, de repente ter algum prejuízo. Apesar de na primeira aula nós termos mencionado o princípio da simplicidade, cada vez mais o processo do trabalho tem se tornado técnico, e esse desapego do formalismo não é tão exercitado na esfera trabalhista, como a gente imagina. Então, veja, às vezes é muito comum o reclamado ele ser notificado para comparecer a uma audiência inaugural e ele ir sem a assistência de um advogado. Nesse caso, a parte reclamada pelas prescrições do artigo 847 da CLT, ela terá o prazo de 20 minutos para aduzir a sua defesa. Mas, num processo que é cada vez mais técnico, numa petição inicial que é extremamente bem elaborada, será que a parte reclamada no jus postulandi, sem a assistência ali de um advogado, sem a assessoria de um advogado, é capaz de, no prazo de 20 minutos, fazer uma defesa técnica, uma defesa
adequada? Então, sinceramente, nós temos visto cada vez menos se praticando o jus postulandi na Justiça do Trabalho. O mesmo acontece em relação às reclamações trabalhistas, às petições iniciais. Nós estamos num curso onde estamos atacando vários pontos aqui técnicos, de formalidade, que são necessários para a compreensão de se fazer uma boa petição inicial. Então, quando o empregado ele vai no jus postulandi, sem a assistência de um advogado, até que ponto ele não está fadado a cometer equívocos que podem, inclusive, comprometer as suas pretensões? Então, o jus postulandi, apesar de ser possível, ele não é tão usual como tanto quanto a gente imagina, por conta dessas questões técnicas que são exigidas pela legislação. Apesar de tudo isso que eu disse a vocês a respeito, dessa tecnicidade do processo, nós não podemos eliminar a figura do jus postulandi. Inclusive, com o advento da Constituição Federal de 88, houve questionamentos nesse sentido se o artigo 791 da CLT estaria em descompasso com as disposições constitucionais que tratam do exercício da advocacia, que o advogado ele é fundamental para a justiça e as mesmas prescrições do CPC. Porém, o STF se pronunciou a respeito da matéria e o artigo 791 é constitucional. O STF entende que o jus postulandi ele pode ser exercido na Justiça do Trabalho, juizados especiais, enfim. Então, não há essa inconstitucionalidade. Veja, no campo do processo do trabalho, da Justiça do Trabalho, deve ser assegurado o acesso à justiça. A falta de um advogado não pode ser um empecilho para que aquele reclamante, aquele empregado, deduza as suas pretensões. Então, isso não pode ser criado como uma dificuldade a ele. Nós não devemos também esquecer que o reclamante ele possui um prazo para poder ajuizar a sua ação. Esse prazo é um prazo de 2 anos, prazo prescricional, não é mesmo? Então, às vezes, pode ser que ele se encontre numa situação em que ele não está encontrando nenhum advogado da sua confiança, já está ali à beira da prescrição e ele precisa ajuizar a sua ação. Então, dado o caráter alimentar das parcelas que são reivindicadas nas ações trabalhistas, o jus postulandi é algo que não pode ser eliminado, faz parte do princípio da inafastabilidade de jurisdição, princípio do amplo acesso à justiça, e ele deve ser preservado apesar de todas as formalidades que um processo exige. Aí você me pergunta, professor, mas existe algum limite para a atuação do jus postulandi? Sim, existe limite para a atuação do jus postulandi. A parte que decide demandar, postular em juízo sem a assistência de um advogado deve entender, em primeiro lugar, que a sua atuação está restrita a reclamações trabalhistas. Reclamações trabalhistas. Na Justiça do Trabalho, nem sempre é reclamação trabalhista. Existem outras ações que também são da competência dessa justiça especializada. Nós já falamos aqui do mandado de segurança. Mandado de segurança é reclamação trabalhista? Não é reclamação trabalhista. É uma petição inicial, assim como a reclamação trabalhista, mas uma não se confunde com a outra. Então, se a parte ela tem interesse em impetrar o mandado de segurança, capacidade postulatória do advogado. Não compete à parte sozinha impetrar um mandado de segurança. É necessário que se tenha esse cuidado. Esse entendimento, ele é da súmula 425 do TST. Então veja, a súmula 425 do TST fala claramente que reclamação trabalhista
Pode, sem problema algum, mas mandado de segurança não pode. Não pode também ação rescisória. A súmula ela está desatualizada em relação às ações cautelares, que nós sabemos, o CPC de 2015 extinguiu a ação cautelar. Mas é necessário que se faça a interpretação finalística da súmula 425, a sua inteligência. Ou seja, o que a súmula quis foi que determinadas ações que não são reclamações trabalhistas não sejam aplicadas ao juspostulante, não se aplica o juspostulante a ela. Ação monitória não vai ser possível o juspostulante nela. Ação monitória, como nós bem sabemos, são aquelas ações em que nós temos uma prova documental robusta, mas essa prova documental robusta, ela não é suficiente para se caracterizar, ela não constitui um título executivo. Então você entra com uma ação monitória, certo? Para que o juiz ele intime a outra parte a se manifestar sobre a sua monitória e aí, se for o caso, se não houver manifestação, ele converte isso em uma execução. Nesse caso, tem que ter advogado. Execução de título extrajudicial, tem que ter advogado. Então, gente, primeiro passo é reclamação trabalhista. Reclamação trabalhista. Professor, mas na reclamação trabalhista, ele ajuizou a reclamação trabalhista, ele pode seguir de forma indiscriminada, sem limites? Como que funciona? A súmula 425 do TST também trata que a atuação dele está limitada às varas do trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho. Na Justiça do Trabalho, nós temos a Vara do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho. Se eventualmente o reclamante ingressa com uma ação judicial, certo? E ele não está satisfeito com a sua sentença, ele vai interpor um recurso ordinário. E esse recurso ordinário que será interposto será analisado pelo Tribunal Regional do Trabalho, vai ser distribuída a uma das turmas, que proferirá uma nova decisão. Dessa decisão, cabe recurso? Sim, caberá recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas, estando no juspostulante, ele poderá interpor esse recurso de revista? Não poderá. Não pode interpor recurso de revista, porque é da competência do Tribunal Superior do Trabalho e a súmula 425 do TST fala que o juspostulante não se aplica aos recursos de competência do TST. O Tribunal Superior do Trabalho é a mais alta corte trabalhista e é responsável pela pacificação da jurisprudência nacional. É um tribunal extremamente técnico, é um tribunal que lida com a aplicação da lei, de como a lei está sendo interpretada. Então, essas discussões extremamente técnicas, extremamente voltadas para a correta interpretação da legislação, do ordenamento jurídico e tal, não pode ser suscitada, não pode ser levada pelo juspostulante. É necessário que a parte, nesse caso, se ela quiser levar essa discussão para o Tribunal Superior do Trabalho, que ela contrate um advogado. Então, gente, falamos de juspostulante, vamos a mais um quiz, vamos testar o nosso conhecimento, porque isso é importante para fixarmos o aprendizado. Joga na tela então, por favor. Carolina ingressa com uma ação trabalhista juspostulante, objetivando a sua reintegração ao serviço por estar grávida. Considerando que o juiz nega o seu pedido liminar por meio de decisão interlocutória, assinale a alternativa correta. Carolina poderá recorrer da decisão por meio de agravo de instrumento? B. Carolina poderá impetrar um mandado de segurança? C. Carolina não poderá recorrer, pois não está assistida por advogado? D.
Carolina não poderá impetrar mandado de segurança sem a assistência de um advogado. Então, pessoal, qual que é a resposta correta para a nossa questão? Vamos conferir? Letra D. Carolina não poderá impetrar mandado de segurança sem a assistência de um advogado. O que é importante aí nessa questão que nós devemos extrair? Olha só, lembra que eu falei que o juspostulandi e tal, ele é um tanto quanto perigoso por conta dessa técnica do processo, essa tecnicidade e tal? Então veja, qual que seria a probabilidade do juspostulandi saber que, a probabilidade, não estou dizendo que ele não possa saber, a probabilidade de o juspostulandi, aquela pessoa que demanda sozinha no processo, saber do princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Qual que é a probabilidade? Né? Como nós sabemos, nós que estudamos de processo do trabalho, nós conhecemos as prescrições do artigo 893, parágrafo 1º, que diz que as decisões interlocutórias elas não são recorríveis de imediato. No caso aqui do problema apresentado na questão, a reclamante, pelo juspostulandi, pretendia sua reintegração e uma decisão interlocutória não reconheceu o seu direito de ser imediatamente reintegrada e ela quer se insurgir em face dessa decisão. Se o juspostulandi entra com um recurso ordinário, não vai resolver, porque não pode, é decisão interlocutória. E aí ele teria que fazer o quê? Impetrar um mandado de segurança. Mas, como nós já comentamos aqui a súmula 425, não cabe juspostulandi no mandado de segurança. Então, caso a parte tivesse interesse em rediscutir a sua reintegração, seria necessária a contratação de um advogado para que houvesse a impetração desse mandado de segurança e aí sim discutir se houve violação de direito líquido e certo. Nós sabemos que a empregada gestante ela é detentora de estabilidade, previsto lá no artigo 10 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias. Então o tribunal ele se debruçaria sobre essa questão. Mandado de segurança assinado por um advogado, representado por um advogado, procuração nos autos, tudo direitinho para que ela pudesse discutir ali se tem que ser reintegrada ou não. Então aí você me pergunta, professor, pode ter mais de uma pessoa nos polos da ação, ou obrigatoriamente tem que ser um versus o outro ali, reclamante versus reclamado? Como é que funciona isso? Bom, pessoal, no campo processual trabalhista existe o que nós chamamos, que nós conhecemos de litisconsórcio. O litisconsórcio se traduz justamente como a possibilidade de duas ou mais partes figurarem nos polos da ação. Esse litisconsórcio, ele pode ser tanto um litisconsórcio ativo, como um litisconsórcio passivo, como um litisconsórcio misto. Professor, me dá um exemplo, por favor, professor, de um litisconsórcio ativo. Bom, o litisconsórcio ativo é justamente naquele caso em que vários reclamantes, eles figuram ali no polo da mesma ação. Então, um caso em que há violação nos mesmos trabalhadores, de vários trabalhadores de uma mesma empresa, de direitos relacionados, por exemplo, à não concessão de cesta básica prevista em uma convenção coletiva. Você, na sua petição inicial, pode colocar cinco reclamantes ali no polo ativo da ação? Pode, sem problema algum. Por quê? Porque todos eles têm uma causa de pedir em comum, que é justamente o fato de trabalhar para aquela empresa que está abrangida por aquela convenção coletiva e que não paga a cesta básica que está prevista no instrumento coletivo. Também pode ocorrer litisconsórcio passivo. Professor, o que é o litisconsórcio passivo?
passivo é justamente quando você coloca ali várias pessoas sendo reclamadas no processo. Então, aqueles casos clássicos de responsabilidade subsidiária na Justiça do Trabalho, nós vamos falar um pouquinho mais adiante, mas em que a empresa ela terceiriza, a terceirização de serviços, o reclamante, normalmente, ele ajuiza a sua ação em face tanto do seu empregador como de quem fez a tomada dos serviços. Então, aqui, nesse polo onde está o empregador e está o tomador do serviço, aquele que se beneficiou da mão de obra, nós temos aqui um litisconsórcio passivo. Litisconsórcio passivo. Professor, e o litisconsórcio misto? É os dois. É os dois. No litisconsórcio misto, nós temos reclamantes figurando no polo ativo, mais de um reclamante, e vários reclamados figurando no polo passivo. Nós temos ainda a classificação quanto à obrigatoriedade do litisconsórcio. Em algumas situações, o litisconsórcio ele é necessário, mas na maioria dos casos, ele é um litisconsórcio facultativo. O que significa isso, professor? Que se a parte quiser colocar mais de uma pessoa no polo, ela pode fazer isso. Por exemplo, naquela situação da responsabilidade subsidiária, o reclamante ele pode optar se ele quer demandar contra a empresa ou se contra a empresa e mais o tomador do serviço. Ele tem essa faculdade, ele pode optar ali sem problema nenhum. Nesse caso, nós estamos diante de um litisconsórcio facultativo. Ele escolhe. Mas, em alguns casos, a legislação estabelece que é obrigatório o litisconsórcio. Um exemplo claro para você aí é o do mandado de segurança. No caso do mandado de segurança, há um litisconsórcio passivo obrigatório. Por quê? Porque no polo passivo do mandado de segurança irá figurar tanto o juiz, a autoridade coatora, quanto a outra parte do processo. Então, no caso, se o mandado de segurança está sendo impetrado pelo reclamante, ele vai colocar lá no polo passivo do mandado de segurança, o juiz, a autoridade coatora e o reclamado, o ex-adverso, naquela ação. Ainda temos uma classificação de litisconsórcio quanto ao resultado. Olha só, atente. Quanto ao resultado, o litisconsórcio ele pode ser simples ou unitário. Qual que é a diferença, professor? Em alguns casos, o litisconsórcio, quando ele é colocado na ação, ele produzirá um resultado único para todas as partes que figuram no processo, Então, por exemplo, naquelas situações em que o Ministério Público ele ajuiza uma ação com o intuito de anular um instrumento coletivo, nessa ação figurarão no polo passivo os dois sindicatos que participaram daquela negociação. E o resultado da anulação dessa convenção coletiva, o resultado dessa ação promovida pelo Ministério Público, afetará igualmente, da mesma forma, um resultado único a ambas as partes. Então, não tem um resultado diferente. Agora, no caso do litisconsórcio simples, o resultado é diferente. Veja, no caso da responsabilidade subsidiária do tomador do serviço, nós não temos um resultado único no processo. Por quê? Porque a sentença ela vai vai produzir efeitos de uma maneira para o primeiro reclamado, no caso o empregador, aquele que contratou o reclamante, que é o responsável imediato pelos direitos que foram ali reconhecidos na sentença, e o segundo reclamado, responsável subsidiário, apenas terá responsabilidade se o primeiro reclamado não honrar com as suas obrigações na execução. Então perceba, é simples por quê? Porque o resultado não é único para ambas as partes.
o resultado, ele se diferencia, beleza? Então, gente, em relação a litisconsórcio, é isso que nós temos que ter em mente. Existem mais classificações doutrinárias, a exemplo da classificação quanto à formação do litisconsórcio, se ele é inicial ou ulterior, ou seja, se é um litisconsórcio que ele já é formado no início da ação, ou se ele é formado no curso da ação, por exemplo, quando o juiz verifica que naquela ação específica deveria ter sido colocado no polo, obrigatoriamente uma outra parte, e isso não foi observado. Tá, professor, mas havendo litisconsórcio no processo do trabalho, vai ter prazo em dobro? Então, gente, é o seguinte, no caso do processo do trabalho, as disposições do artigo 229 do CPC não se aplicam. No processo do trabalho, nós primamos pelo princípio de celeridade e economia processual, o negócio tem que andar rápido, nós temos prestações de natureza alimentar que guarnecem a subsistência do trabalhador, Então, não tem prazo em dobro. E essa posição já está sedimentada, consolidada na OJ 310 da SDI 1 do TST. A OJ 310 da SDI 1 do TST, ela fala o seguinte, olha só, inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no do artigo 229, caput e parágrafo 1º e 2º do CPC de 2015, em razão da incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente. Então, gente, não tem prazo em dobro aí no caso de litisconsórcio, tá? Outro ponto interessante também, que nós não podemos deixar de destacar, são os casos de grupo econômico. No caso de grupo econômico, ele pode ser tanto formado durante a fase de conhecimento, no ajuizamento da ação inicial, mas também ele pode, eventualmente, ser invocado lá na fase de execução. Tá, professor, mas deixa eu te perguntar uma coisa aqui e tal. Litisconsórcio se confunde com substituto processual? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? O litisconsórcio é a possibilidade de que você coloque mais pessoas no polo da ação. Isso é litisconsórcio. Substituição processual é a possibilidade de que uma pessoa, em nome próprio, deduza pretensões de direito de outrem, de outra pessoa. Como assim, professor? Olha só, lembra lá que eu falei da história das partes do processo, quem que é a parte e tal? Então, olha só, quando o reclamante ele ingressa com uma reclamação trabalhista, buscando a satisfação de horas extras, ele, em nome próprio, busca a satisfação de direito seu. Não é isso que acontece? É isso que acontece. No caso da substituição processual, ele, em nome próprio, ingressa com a ação, porém, postulando direito de outrem. Não é representação, ele fala em nome próprio. Quando que acontece isso, professor? É o caso do sindicato. O sindicato, muitas das vezes, ele promove ações coletivas, objetivando o cumprimento de obrigações trabalhistas, independentemente de ter sido constituído pelos empregados daquela empresa, de ter sido autorizado, de ter sido passado procuração a ele. Ele mesmo vai lá, ingressa com a ação falando, olha, essa empresa, ela não realiza a contratação de plano de saúde aos seus trabalhadores. Isso está previsto na convenção coletiva. Ah, mas os trabalhadores não assinaram lá e tal procuração não autorizada. Não interessa. Essa é uma disposição constitucional. Está no artigo 8º. É a possibilidade do sindicato atuar como substituto processual. Então, veja, numa situação como essa, independentemente de ter autorização dos trabalhadores, o sindicato ele pode ingressar ações em face do empregador na qualidade de substituto processual para buscar a efetivação de direitos de outrem. Então, não vamos confundir, gente, não vamos confundir representação e substituição. Substituição, eu ajo em nome próprio, sem problema nenhum, buscando a efetivação de direito de outrem.
Então, pessoal, vamos para a nossa última pergunta do programa de hoje, da aula de hoje, a questão 3, para nós assentarmos o nosso conhecimento. Pergunta é sempre bom para que a gente possa entender melhor a matéria. Então, joga na tela, por gentileza. Considerando que os sindicatos ferroviários pretendem ingressar com uma ação em face da empresa Ferro Velho S.A., objetivando o pagamento de auxílio alimentação dos seus trabalhadores, julgue as alternativas, assinalando a correta. O sindicato deverá ajuizar as ações individualmente. O sindicato deverá ajuizar a ação em litisconsórcio com os trabalhadores. O sindicato deverá ajuizar ação coletiva em favor de todos os trabalhadores. O sindicato poderá atuar apenas se tiver procuração de todos os trabalhadores. E aí, pessoal, qual que é a resposta correta? Tá facinho, tá na mão. No caso aqui é a letra C. O sindicato poderá ajuizar ação coletiva em favor de todos os trabalhadores. Aí você pergunta, professor, mas e as outras opções? Ele não pode ajuizar individualmente? Pode. Pode. Lá na questão está dizendo deverá, como se fosse obrigatório. Poderá é uma faculdade, deverá é uma condicionante, ele está obrigado a fazer daquela forma. E por essa razão que a questão ali não está correta. Então, a letra C é a nossa questão, ele poderá, se assim desejar, se valendo da qualidade substituto processual, ajuizar uma ação coletiva em prol de todos os trabalhadores. Como nós sabemos, as relações de trabalho, existe essa discrepância, né, entre empregado e empregador. Nem sempre o empregado ele está em condições de ajuizar uma ação ali enquanto a relação de trabalho está perdurando. E é por essa razão que a Constituição Federal ela assegura ao sindicato esse papel de substituir os interesses dos empregados. Então imagine o seguinte, às vezes o empregado ele já labora muitos anos na empresa e tem aquele direito ali não observado. Se ele for esperar, por exemplo, acabar o contrato de trabalho para ajuizar a sua ação, ele poderá ter a afetação da prescrição. Mas professor, mas ele não poderia ingressar logo com a sua reclamação trabalhista? Gente, vamos combinar, né? Se ele ingressar com essa reclamação trabalhista, será que não há uma possibilidade grande do empregado sofrer algum tipo de retaliação? Então, nesse caso, o sindicato atuando como substituto processual meio que dá um ar de isenção para o empregado. Não fui eu que entrei com a ação. Quem entrou com a ação foi o sindicato. Eu não tenho nada a ver com isso, mas na verdade ele vai se beneficiar da mesma forma. As relações de trabalho têm essa característica, a gente sabe, é uma realidade. Então, por conta disso, que o sindicato ele exerce um papel fundamental na defesa dos direitos da classe trabalhadora, da efetivação das disposições ali, tanto de convenção coletiva quanto da própria legislação. Então, pessoal, fazendo um resumo geral dessa nossa aula, é uma aula importante para que a gente possa definir quem pode figurar ali como parte no processo, casos de litisconsórcio. Então, nós vimos inicialmente a diferença entre capacidade de ser parte e capacidade processual e a diferença de capacidade processual para capacidade postulatória. Então, recapitulando, capacidade de ser parte é simplesmente a capacidade de contrair direitos, de ter direitos e contrair obrigações. É apenas isso. A pessoa física ocorre com o nascimento, se adquire a capacidade de ser parte com o nascimento, e a pessoa jurídica com o registro dos atos constitutivos, não é mesmo? E também nós falamos sobre a capacidade processual, que é a capacidade de estar em juízo. Nós falamos de representação e assistência. Qual que é a diferença de estar representado em juízo e de estar assistido em juízo? Aquela dica crucial lá, representação fala por.
Assistência fala com, não vai esquecer disso, não vai esquecer disso. Nós também falamos de capacidade postulatória, nós falamos ali do jus postulandi, que na Justiça do Trabalho existe o jus postulandi, mas que esse jus postulandi possui limites na sua atuação, não é uma atuação irrestrita. Conversamos também bastante sobre litis consórcio, entendemos exatamente a classificação e, por último, falamos sobre a substituição processual, que é essa possibilidade de que uma parte, em nome próprio, atue em defesa de interesses de outrem. E isso só, obviamente, é permitido se assim a lei prescrever. Então, pessoal, fazendo um apanhado geral até a nossa aula 3, o que nós já trabalhamos? A possibilidade de você, primeiro, ajuizar uma reclamação trabalhista, esse direito que está assegurado constitucionalmente. A gente tratou isso muito bem lá nas primeiras aulas. Falamos também das formas em que você pode apresentar essa reclamação, forma escrita e a forma verbal. Então a gente já chegou ali até esse momento. Apresentamos a reclamação trabalhista, cheguei até o Poder Judiciário. Nós trabalhamos na segunda aula sobre para quem que eu mando essa ação, quem é o juízo competente para processar e julgar essa ação. Então, ou seja, nós já temos o endereço dessa ação. E na aula 3, nós tratamos ali da segunda parte da sua reclamação trabalhista, a segunda descrição que você faz na sua peça, que é justamente as partes do processo. Nós fazemos o endereçamento e depois nós identificamos quais são as partes que irão compor aquela lide. Isso é extremamente importante para que a gente faça uma boa petição inicial. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui e nos vemos num próximo encontro. Até lá! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br ou rever as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.